foi dada a missão para a gente falar um pouco sobre recordar esses 29 anos de empresa. Então, eu acho que foi feito um trabalho de campo para a gente poder levantar. 29 anos é bom, né? Bom, tive a honra de estar aqui desde o início, mas 26, eu acho que 26 anos, eu consigo falar de 26 anos para cá, com muito mais facilidade, né? Antes disso, eu ouvi coisas. Mas trabalhei aqui em 2014, fui até 2019, foram 5 anos. Aí passei aí 5 anos afastado, né, em outras empresas, trabalhando no ramo ainda também. E esse ano fui convidado a voltar a trabalhar aqui novamente. Confesso que estava um pouco receoso no começo, porque assim, a gente passa muito tempo fora e volta, mas a receptividade que eu tive aqui, né, do Wagner, do Renato, da equipe de orçamento com a Cris, assim, estou tendo muito apoio de todo mundo, está todo mundo funcionando, tudo funcionando muito redondo. Eu acho que só tende a melhorar, agradecer a todo mundo. Vão ser anos muito bons daqui para frente, se Deus quiser. Por favor, seu momento. Então, boa tarde, eu me chamo Daniela Araújo, né, faço parte da equipe comercial. Para mim está sendo algo novo, trabalhar nessa parte, né, numa empresa de proteção, combate a incêndios, projetos. Eu vim de um ramo de entretenimento completamente diferente, mas já havia feito curso de bombeira civil há 3 anos atrás, eu acho que foi o ano de 2022, que eu fiz até com o Léo, né, tive a oportunidade de conhecer, foi meu colega de turma. E daí eu acabei colocando meu currículo, e por coincidência, Ricardo fez uma entrevista comigo e acabei, né, sendo selecionada e todo esse novo desafio, né? Vender para mim é maravilhoso, né? É totalmente diferente do que eu fazia, mas estou aprendendo, procurando me capacitar. Estou agora grudadinho lado a lado ao Glauco para escutar tudo que ele fala, anotar, coisa por coisa, perturbar, passar zap, porque para mim é um desafio comigo mesmo eu aprender. Eu preciso conseguir aprender, eu preciso virar essa chave. Depois a continuação, mas virar a chave eu vou ter que aprender. Não, vai. Vou ter que aprender. Tá aprendendo. Isso. E quero agradecer, né, por poder estar falando nesse momento tão especial para a empresa, nos 29 anos da empresa. Só um adendo, hoje ela foi jogada aos leões. Nós fizemos hoje um evento na parte da manhã, por isso que muitos de vocês não viram o setor comercial lá todo presente. E eu fiz um teste com ela que eu falei que era ela que ia atender prioritariamente as pessoas que chegassem no nosso stand. E atendeu com excelência. Tá? Tipo vendedor de colchão, sabe? Passou, vem cá, passou, vem cá. Eu tava dando a volta no nosso stand. O pessoal via até que foi assim, você falou, eu vou pelo outro lado, que a Beta você já falou comigo. A pessoa falou, você já falou comigo. De novo você? Mas a sua colaboradora falou que tem cadastro dela aqui, boa Marisa, ela mesma. É isso aí. Karina, por favor. Oi, galera. Não, vamos falar. Eu era da recepção, eu já trabalhava com atendimento. Lá em cima eu continuo trabalhando com atendimento, mas é totalmente diferente. E eles são muito difíceis, gente, de verdade. Eu amo a minha equipe, mas eles são muito difíceis. A gente tenta, assim, sugar tudo. Eu e a Dani. Gente, é pra falar bem. Eu e a Dani, a gente tenta sugar, tipo assim, tudo que a gente pode, mas eles são muito intensos. É tipo assim, eles estão falando de uma coisa agora, dá 2 segundos, eles estão falando de outra coisa totalmente diferente. E o nome do filme? 24 horas. A gente fala que a gente trabalha no filme 24 horas, porque é Sério? real. É o tempo inteiro. Com certeza. Mas é isso, eu quero agradecer pela oportunidade de estar nesse novo setor. Espero também agregar, ajudar vocês no que for possível. Como a Dani falou, a gente está tentando aprender. É muito novo para mim também. Eu sabia mais ou menos com o que a gente trabalhava, mas eu não tinha a dimensão da grandeza de tudo, né?
Enfim, cara, é isso. Obrigada. Uma coisa que está acontecendo, essa equipe ela está submetida à pressão. Eu estou com um treinamento diário e todos estão pressionados. Tá? E reconheço o valor de cada um. Reconheço o potencial, sei do desconforto em alguns momentos. Tá? As últimas reuniões, toda quarta-feira, estão presentes eu e Renato, colocando pressão para resultados, para valorizar vocês. Nenhum demérito por todos os setores, é a mesma composição da engrenagem, da rotana, todos são, se uma falhar, tá? Mas eu sei do valor que é entrar em curso, gerar riqueza do comercial. Por isso esse empenho, por isso que eu agradeço o empenho, o entendimento de vocês estarem receptivos a essa pressão. Ricardo, em especial, eu sei o quanto é pressionado, Glauco, Borges, Dani Araújo, Karina, eu sei disso, mas é isso aqui, ó, é criar um filho. A gente ou avança por ação, ou regride por omissão. Se a gente não apertar, não vai. Eu aprendi isso com alguns instrutores que fazem parte da minha vida. O aluno é um tubo de pasta de dente. Acabou a pasta de dente? Não, acabou não. Sai. Vai sair mais um pouquinho, de vez em quando aperta mais um pouquinho, sai mais um pouquinho. Quando você quer, dá para escovar mais um dente, boa. Não é assim que tem a pasta de dente? Tá? E essa equipe aqui, eu fiz questão de chamar toda a equipe por reconhecimento. Eu sei o tamanho da pressão, mas entendo isso como uma oportunidade de evolução. E eu fico muito feliz de ouvir todos, sem exceção, o Glauco me emocionou pelo tom, que realmente mas todos, sem exceção, com a sua contribuição, pessoas que foram resgatadas, Igor Borges, Ricardo Correia, que foram, enfim, só foram resgatados pelos valores, pelos princípios, pelos valores, saíram em determinado momento, mas nada foi comprometido. Como eu agradeço muito pessoas que estão ausentes. Cláudio Rocha, que teve um ciclo, e eu sou grato. Diego Cortez, meu amigo pessoal, tem que reconhecer isso. Tá? É um ciclo que tem, em algum momento, a gente tem que trabalhar, e com desconforto a gente toma algumas decisões. E se a gente não tomar decisões, todos, e pessoas, tem mais 400 pessoas invisíveis aqui atrás. Tem umas 400 aqui que não podem estar presentes. Se a gente não apertar, no sentido figurado, e acho que todos entendem, sofreremos as consequências. Todos. Tá? Então as decisões são difíceis. Quem está num cargo de liderança tem que se preparar, evoluir para tomar essas decisões. As decisões não são confortáveis, às vezes o mais confortável é a gente fingir que não viu, mas vai ter uma repercussão. Isso vale para a nossa vida pessoal. Mas se eu não tomar aquela decisão, o que vai acontecer? Não é muito fácil, mas na profissional, idem, façam suas analogias. Tá? Então, parabenizo a todos, sem exceção, por estar compartilhando. A gente está muito próximo, a gente sabe a proximidade do crescimento, é perceptível a evolução de alguns meses. Queiroz também, por extensão, que pegou essa transição árdua, também a minha gratidão, Queiroz, total. Você transita em todos os setores, mas em especial comercial, que tem mais proximidade. Tá? E mais uma salva de palmas para todas. Mandar um bem mais aí, Porra, tô bem, né? muita coisa.
Karina é recém-casada, Karina. Bom, pessoal, minha história aqui na Taxify começou em 2019. Eu fiz um processo seletivo para ser supervisor e recebi uma ligação no dia seguinte que eu tinha sido aprovado, mas que não existia aquela posição naquele momento. Então, pediram para eu retornar na empresa, estava a Elaine, Roberto, tinha o supervisor Robson na sala. Temos uma vaga de bombeiro para você. Meu posicionamento foi: agradeço, mas não quero. Todo mundo se espantou naquele momento. Eu sinalizei que bombeiro eu já trabalho em outras duas empresas, então fui embora naquele dia, fiquei tranquilo com a minha decisão. E na segunda-feira a Elaine me ligou e disse que tinha uma outra posição de liderança, mas que tinha algumas peculiaridades nessa posição. Era um contrato do TRT, tinha um problema lá de registrar o ponto, literalmente pediram para eu colocar uma cadeira do lado do relógio de ponto e tomar conta dos bombeiros que estavam gerando hora extra, uma festa, chegando mais cedo, ficando até depois do horário. E fiz com êxito na minha posição de liderança e 2 meses depois eu fui convidado a trabalhar aqui na sede. Entrei aqui numa posição de supervisor da brigada. Tudo foi muito novo para mim. Quando a gente está lá fora na operação, a gente acha que é tudo muito fácil. E quando eu cheguei aqui eu vi que não era nada daquilo que eu pensava lá fora. Wagner sempre colocou essa semente de vamos fazer mais com menos, estancando a sangria que a gente consegue ter sucesso, que a gente consegue valorizar a nossa equipe, consegue valorizar quem está lá fora. Tive muitas experiências que eu agradeço o Wagner, pontualmente assim, de eu chegar na sala dele, não estar preparado para aquele momento, ele pegava o papel, se prepara e volta depois. No momento ali eu encarava, ficava mal, mas eu procurava ver onde que eu errei. Roberto, um cara que ensina uma vez, várias vezes e não repete. Então isso foi muito importante para mim. Teve momentos de eu compartilhar uma decisão com o Roberto e ele me olhar e falar: e aí? A decisão é sua. Me fala só o resultado. Então eu agradeço, porque isso me fez crescer muito. Saí da empresa em 2021, fiquei acho que 6 a 8 meses em outra empresa, num cargo de supervisor. Saí tranquilo, grato, mas a gente encerrou um ciclo. Então saí, me preparei. O Roberto me convidou assim, pouco depois que eu tinha saído para retornar, eu agradeci e falei: pô, Roberto, não é o momento, não me sinto à vontade ainda para voltar. Fui honesto com o Roberto. Depois eles pegaram um contrato do Minto, né, Roberto? O Roberto me chamou: cara, ninguém consegue fazer essa escala. Viu que você consegue me ajudar. Eu não estava trabalhando aqui, era uma coisa assim muito complexa, muito difícil. Tive que falar com pessoas que trabalhavam lá, fui juntando ali, fiquei quase 10 dias para conseguir entender aquele contrato, aquela escala. Fiz, enviei para o Roberto. O Roberto falou assim: cara, escolhe uma posição nessa escala, põe a sua. De direito essa posição é sua. Então, fui para o Linto, fiquei assim 1 ano no Linto. Wagner me confiou voltar aqui para a empresa, numa posição muito maior do que eu já tinha ocupado. E isso assim foi um diferencial para mim. Me preparei muito para esse momento. Eu vi outra pessoa, outro Bruno, outro profissional. Momentos que eu tenho com o Wagner, tenho com o Roberto, só de aprendizado. Pratico muito treine mais 3. Então, Rodrigo eu trato dessa maneira, Luciano, o nosso jovem aprendiz aqui é o Nicolas. Esses dias eu tive uma conversa com o Wagner e falei: Wagner, o Nicolas é o futuro da brigada. Então, isso é muito gratificante para mim. Agradeço todos os ensinamentos que eu tive com o Wagner, momentos de cobrança, momentos ali de conselhos, momentos de amigo. Wagner uma vez falou: pô, quem está aqui merece, eu considero como um amigo. Isso me impactou muito. Então, Roberto, nem consigo falar do Roberto. O Roberto me ensinou desde fazer uma escala, fazer um processo seletivo, fazer um faturamento de um contrato. Então, nunca enxerguei o Roberto. O Roberto é sempre aquele cara que ele não tem medo de preparar as outras pessoas para
ocupar o lugar dele, pois isso faz muita diferença para mim. Trato as pessoas que trabalham comigo nas posições abaixo da mesma forma. Agradeço muito a Tacfy, consegui concluir minha graduação, minha pós-graduação. Estou terminando engenharia, graças a esse trabalho aqui na empresa, tudo que eu conquistei aqui. E é isso. Dá uma otimizada, guerreiro. Boa tarde a todos. Primeiramente, de forma de gratidão, queria agradecer a diretoria pela confiança, pelo convite, fazendo parte agora de forma interna da Tacfy. Trabalhei, iniciei no ano de 2022, na área de bombeiro civil, no posto do Maitá. Recebi o convite para poder estar assumindo a liderança do Nilton. Então foi de forma que comecei a trabalhar com o Bruno. Nesse momento o Bruno foi promovido a coordenador. Depois de um tempo também fez o convite para poder estar assumindo a supervisão. De forma também de agradecimento ao Roberto e ao Bruno. Confesso que achei, recebi esse convite, falei que o Bruno quer sentir desafio, responsabilidade, mas também confesso que literalmente foi fácil trabalhar do lado deles, de acordo com muito conhecimento, experiência, absorver e aprendo e continuo aprendendo com eles e assim aprender. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Saldanha. Trabalhei 5 anos na Sprint como supervisor. A empresa essa, todos sabem, infelizmente fali. Fiquei um tempo desempregado, mas tive a oportunidade de ser chamado para uma entrevista. Passei por essa entrevista com o Bruno. Hoje estou fazendo mês que vem 1 ano aqui na empresa. Sou grato a tudo que tenho aprendido. Posso dizer que 5 anos que eu trabalhei lá na Sprint, eu não aprendi nada perto do que eu aprendi hoje aqui na Tacfy, com a equipe da Brigada. Sou muito grato ao Roberto, que é meu gerente, Bruno, meu coordenador, Luciano, supervisor, que me apoiou muito nessa trajetória também, trocando ideias, me aconselhando, me ajudando a cumprir posta aí, que é uma situação bem complicada. Mas sou grato assim, a tudo que eu tenho aprendido, como eu disse antes, a empresa tem dado apoio, eu sou grato a cada um aqui presente, apesar de eu não conhecer pessoalmente, não tenho uma comunicação direta, mas todos são bem receptivos. Todos tratam com igualdade, são unidos. Então tenho a agradecer e espero ficar aí bastante tempo aí na empresa e somar, a crescer junto com a empresa da Tacfy. Obrigado. Bem, me chamo Nicolas, tenho... Me chamo Nicolas, tenho 20 anos, Como já contei antigamente da minha primeira reunião que estava aqui da primeira semana de outubro, que foi do aniversariante, já servi, agora é a primeira vez mesmo que eu estou no mercado de trabalho, conhecendo uma empresa, o que é de fato também no projeto através do Jovem Aprendiz. E hoje em dia sei coisa que eu de 2 anos atrás no quartel não sabia. Simplesmente que uma empresa não é só movido por ela mesma, igual como se fosse o exército. Tem todo um setor, tudo que engloba indo para outras coisas. Eu agradeço muito também o ensinamento que o Roberto, o Bruno, o Luciano, o Saldanha e o seu Flávio ficam me dando lá em cima sobre o ensinamento que o Roberto dá, tanto sobre faturamento, uma coisa que eu simplesmente nem sabia o que era pelo nome, eu pensava que era só número, aí eu vou sobre, documento, isso, super tranquilo. Mas o que? Aí só isso. Aí depois o Bruno aqui é uma pessoa agora que eu tô zoando ele, apelidando de pai, porque não ensina só coisa do convívio de profissional, mas também coisas da vida, assim, qualquer coisa de questão que eu quero conversar com ele, eu chego.
Bruno, me ajuda aqui em tal coisa aqui, ó. Isso. Fala tudo. Boa, seu Flávio! E agradeço muito essa oportunidade de achar essa nota para poder ajudar a crescer cada vez mais e mais e crescer no futuro. A gente fica lá na brigada, aí fala, o Lucas é assim, assado, eles é assim, fala tudo, que senão ele fala nele. Gente, quem não sabe, eu sou o Flávio. Como diz o Dutra, que foi embora para estar na brigada, né? É um miúdo, né? Eu faço a parte administrativa da brigada, não vai estar. Hoje eu trabalho diretamente no ponto dos bombeiros. O pessoal que marcou, deixou de marcar. Na hora ali a gente passa para os meninos aqui e eles já ligam o pessoal. Pô, gente, deixou de marcar. Tem bombeiro aqui, ó, não marcou. E o pessoal controla. Inclusive, né, a gente brinca aqui, quando eles levam advertência, o pessoal está levando kit. O pessoal está levando kits lá para o bombeiro. Mas é essa pegada aí, a gente está junto, eu acredito, considero uma família, para mim, considero uma família esse pessoal aqui, ó. Gente super legal, agradeço por estar aqui. Mês que vem faço 3 anos que eu estou aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Esse grupo, essa equipe, cuida de 400 bombeiros aproximadamente. Aqui atrás tem um exército invisível, de próximo de 400. Tá? Então, meu reconhecimento pelo trabalho de todos. Já tivemos, aqui a empresa teve o dobro de efetivo nessa área e eu considero hoje com maior valor. Tá? E nenhum demérito a outros processos, outras pessoas, respeitando todo momento. Bruno Amaral, é visível a tua evolução, a tua capacidade de absorção, meu grau de comunicação com você, eu fico muito grato e você, de fato, você apresentou com um brilhantismo essa nova fase, foi outro Bruno, que bom. Aos supervisores, Luciano, Saldanha, tem desenvolver muita inteligência emocional, tem muito trabalho, tem muito, essa equipe invisível, tá? ela dá trabalho porque a gente não tem oportunidade de ter esse contato, de ouvir diretamente o que está saindo. Então, vem um cantinho da sereia, vem um Saci Pererê falando invisível, e às vezes para desconstruir isso é difícil, essa equipe consegue isso, tá? Então, meu agradecimento, a Roberta já agradeci, Luciano, Brunão, Saldanha, Nicolas, falou muito bem, cara. Tá nervoso? Vai ser, vamos verificar, mas só para dar uma oportunidade. Obrigado, pessoal. Contando um pouco sobre a experiência de vocês e para a gente poder dar continuidade à nossa reunião. Gente, boa tarde. Minha voz está um pouco prejudicada, mas espero poder conseguir me ouvir. Minha trajetória aqui na TACFire, acredito que nem todos saibam, os mais próximos sim, ela começou em 2016. Eu iniciei na TACFire com 18 anos, foi minha primeira experiência profissional. Não tinha trabalhado em nenhum outro lugar, para dizer que não tinha, trabalhei um mês como jovem aprendiz numa loja de shopping com 15 anos. Mas, de fato, a TACFire foi a minha primeira experiência profissional. Entrei na TACFire como recepcionista, assim como a Suelen, Camila, Karina, hoje Milena, que está nessa função. E eu acho que é mais do que claro para todo mundo, acho que por todos que passaram aqui na frente agora, até agora, e contaram um pouco da sua história, que a TACFire sim é uma empresa de oportunidades. O Alexandre iniciou hoje a reunião falando sobre isso, sobre oportunidades.
E eu me vi muito nesse momento na fala do Alexandre, porque eu comecei em 2016 na recepção, passei um ano na empresa, saí, trilhei um outro caminho totalmente diferente do segmento da Tagfire e voltei. Esse mês, inclusive, faço 2 anos aqui. Voltei em maio de 2023 como assistente administrativa do setor da manutenção e vou usar o exemplo da Karina. Eu trabalhei na recepção, mas eu não tinha noção da grandeza que é esse mundo, que é esse universo e do tamanho que a Tagfire estava de fato. Eu trabalhei na Sacadura Cabral, era 3 prédios estreitinhos, totalmente diferentes. Eu lembro da Suelen e da Grazi, que era aquela sala lá misturada, todo mundo junto, um falatório. E hoje entrar dentro de projetos, dentro de engenharia e ver o tamanho, a quantidade de mesa, isso é gratificante, fazer parte disso, trabalhar nisso, trabalhar na Tagfire e poder contribuir. Então, assumi a liderança do setor recentemente, estou em treinamento. Jéssica, muito obrigada. Alexandre, meu diretor direto, que está me acompanhando todos os dias, muito obrigada. Sueli, não poderia deixar de me ensinar aqui na frente. Desculpa, nem te agradecer. Você deu start aí para isso também. Wagner, Renato, muito obrigada pela confiança, por confiarem no meu trabalho e, de certa forma, me apoiarem com esse voto de confiança e espero não decepcionar, não irei decepcioná-los. Fico aqui, a minha gratidão por todos, a minha equipe, não poderia deixar de mencionar, oficina de recarga, as meninas aqui que trabalham na parte administrativa, Larissa e Carol, entraram recentemente, eles também fazem parte da história da Tagfire, tá? Aos técnicos que trabalham na rua, Cleverson, que me ensinaram demais. Obrigada pela parceria diária que a gente tem. E é isso, gente. Gratidão parece clichê, todo mundo que vem aqui na frente, todo mundo agradece, mas não tem como ser outro sentimento a não ser gratidão, tá? E espero, ano que vem, estar comemorando os 30, daqui a 20 estar aqui também, porque eu estou buscando meu crescimento profissional dentro da Tagfire. E por tantas pessoas aqui, eu trabalhei inclusive em 2006, Graça, Suelen, Dani, Vandinho, são pessoas que têm muito tempo, acho que isso também diz muito sobre a empresa, que é uma empresa de valores, que é uma empresa de princípio. Então é onde eu me identifiquei, é onde eu me achei, são valores compatíveis com o meu e eu quero levar isso para a vida, assim, pessoal, profissional, e eu agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que a maioria me conhece, né? Já. Eu não tenho tanto a falar, porque são 4 meses de empresa, então ainda estou galgando essa escada de conhecimento. É uma área que eu nunca trabalhei na minha vida, tá? E desde o primeiro dia eu tenho tido curiosidade para aprender cada vez mais, para aplicar aquilo que eu aprendo. E eu agradeço muito a minha equipe. A minha equipe que eu digo hoje, só o Rodinho, agora o César está de volta, mas é um cara que me ensinou muito, me ensina muito, tá? Às vezes ele chega, chefe, isso aqui está errado. Eu vou lá, vejo realmente. A gente consegue dar esses nortes certinho, antecipar o que tem que fazer. E a minha maior curiosidade tem sido em questão da direção em si, que são 3 setores, cabeças totalmente distintas uma das outras, mas com uma carga de conhecimento que a gente tem que agregar todos os dias. O Alexandre na parte administrativa, às vezes vai lá daquele puxão de orelha, cara, isso aqui foi desse jeito. O Renato, a gente está lidando agora, a questão de frota em si. O seu Wagner, que tem uma carga de conhecimento dentro e fora da empresa, vida militar, tudo. E a gente vai aprendendo cada dia que passa a agregar cada pontinho, cada situação. Olha, isso aqui eu nunca vi na minha vida, hoje a gente vai conhecendo. E essa parte da engrenagem, tá? Eu sempre levei para minha vida. A gente não consegue nada no nosso corpo funciona se faltar alguma coisinha. Você perdeu o dedo, você perde o equilíbrio. Então, isso funciona em tudo. Nós participamos do corpo. E cada parte do corpo tem a sua função. Seja ela aquela simples pelinho que a gente vai tirar e sabe que ela tem a função do seu corpo. Então, nós fazemos parte desse corpo. E eu firmo aqui o meu compromisso para agregar,
para buscar conhecimento com todos vocês. Às vezes vão lá, pede, reclama, eu estou aqui para isso, para escutar também e levar, tá? Conhecimento e buscar conhecimento de vocês. Desde o pessoal que está lá na linha de combate, lá no fundo, até o pessoal que está lá no topo da administração, tá bom? Obrigada. Desde já, muito obrigado pela oportunidade. Alexia, pô, brilhantes palavras, agradeço também pelo teu trabalho, visível a tua evolução, muito gratificante eu ver. Camila também, aquela que foi na Fire Show, assim, identificar essa coisa acontecendo, se materializando, o conhecimento sendo reproduzido, o Suelen conseguir, né, sendo citada várias vezes e multiplicar, capilarizar isso aí, pô, é bacana. Tá? Muito obrigado. Esses são os nossos novos colaboradores, tá? Agora foi. Oi, vamos lá. Matheus, Milena, Tainá, por favor, brevemente. Vamos. Me chamo Matheus Leandro, tenho 27 anos, estou há 6 anos no mercado profissional, bacharel de administração, fui atleta do Vasco Almirante e trabalhei na TAP, segmento de aeronave, serviço de aeronave, depois fui para a ACMA, segmento químico, e hoje estou aqui na TAC Fire e, para ser breve, eu agradeço a oportunidade, os diretores, a paciência que a Daiane está tendo comigo para me ensinar, a supervisão, né? E eu gestor Rafael também. Vai, Milena, por Meu nome é favor. Milena, eu tenho 30 e poucos anos de idade profissional. Eu vou falar da minha última experiência profissional, foi na Espaço Laser, trabalhei como consultora, só que lá abrangia, eu era recepcionista, assistente administrativo, porque eu fazia verificação de e-mail, controle de contrato, controle de agendamento no sistema Elos, dentre outras coisas, atendimento ao público. E teve essa oportunidade de eu vir em processo seletivo aqui, trabalhar na recepção da TAC Fire. E às vezes caminhar para trás também é caminho. Eu tenho experiência como assistente, já trabalhei de secretária no Vasco da Gama. Ai, gente, eu sou nervosa para falar em público. Eu sou comunicativa, mas tenho muita vergonha de falar em público, calma. E já trabalhei como secretária, né, assistente administrativa aqui no Vasco da Gama, no Calabouço também, trabalhei com eventos. Enfim, sou agradecida a oportunidade de trabalhar aqui com a equipe da TAC Fire. Estou muito agradecida. É isso. Obrigada, Milena. Boa tarde, eu sou Tainá Simões, sou arquiteta e urbanista. Trabalho aqui há quase semanas. Eu estou aqui com vocês no setor de projetos. Eu trabalhei na área de autoprocessamento, com plantas cadastrais, na área de arquitetônico, residenciais, comerciais, enfim. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Suelen e a minha equipe por estar dando todo o suporte ali para mim. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Larissa, tenho 28 anos. Entrei para somar no time da manutenção, liderado pela Alexa. Minha formação profissional, sou graduada em administração, estou cursando MBA em administração de pessoal. Resumidamente, falando das minhas experiências profissionais, basicamente há 8 anos eu já atuo na parte administrativa e atendimento ao cliente. Uma das empresas que já passei, bem resumido, foi a Baterias Moura, que foi basicamente a minha escola. E Banco Itaú também, que foi a parte mais de atendimento ao cliente. Estou há 2 semanas basicamente na TAC Fire e agradeço de antemão pela oportunidade, agradecer a Carol pela paciência de estar me ensinando e é isso, cheguei para somar aí o time. Obrigada, gente. Boa tarde a todos, meu nome é Carolina Gonçalves, que já temos uma Caroline, eu tenho 32 anos. Eu estou aqui há 2 semanas, estou somando aí na equipe da manutenção, segunda manutenção, a equipe da Alexia.
Mas antes de conhecer a TACFire, eu tenho aí 9, 10 anos, eu sempre perco as contas no setor administrativo, no ramo da construção civil. Então, acredito que as minhas habilidades vão ajudar aí a minha equipe, ajudar também a empresa, a somar. Estou animada pra caramba. Agradecer a oportunidade, agradecer a paciência das meninas, todo dia me ensinando ali. E é isso. Obrigada. Felipe, tenho 29 anos, trabalho na área da parte administrativa já tenho 18 anos. Estou cursando Ciências Contábeis no terceiro período. Estou na empresa já tem 2 semanas. Sou do time da Dani. Queria agradecer muito a Dani, a Isa e a Rafa por estarem com toda a paciência, por me ensinar. E é isso, gente. Obrigada. Meu nome é Daniela Araújo, eu estou na empresa há 2 meses, que foi dia 17 de março que eu entrei. Eu trabalhava com algo completamente diferente, eu trabalhava realizando sonhos, eu trabalhava fazendo eventos, projetos de festas completamente diferentes. E eu fiz um curso de bombeira civil alguns anos atrás, e daí surgiu essa oportunidade e veio na minha vida como um novo desafio. Idade eu não quero falar, estou predisposta a aprender, espero estar somando muito na equipe, né? E assim, quero fazer muito dar certo, tanto para mim quanto para a empresa. E agradeço a Pessoal, eu acabei de falar, né? Acho que assim, não vou alongar mais, tá bom? Faz um tempo, ok? Sejam muito bem-vindos. E tô aqui há 1 mês e 30 dias, né? 1 mês e 30 dias. 2 meses. Calma que eu tô nervosa também. O psicólogo também fica nervosa. Não, mentira, tem 1 mês e 15 dias, vai. E vim pro time pra somar e o que vocês precisarem, eu acho que eu já troquei uma ideia com cada um de vocês, né? É muito bom saber da história. Bom, obrigada, que senão vai dar no... Vou emendar o... Propósito claro, salvar vidas e proteger patrimônios. Desde então, nossa trajetória no Rio de Janeiro se desenhou por meio de crescimento constante, especialização. Por toda essa dedicação, essa seriedade, profissionalismo, empenho, ao longo desses quase 20 anos. Eu que agradeço. Vocês fizeram parte aí da minha formação, né? Cheguei aqui com 18 anos. Estamos aí, a minha equipe hoje também, cada um que está sempre ajudando, sempre dividindo, sempre trocando. Realmente muita gratidão. Obrigado. Obrigada. Galera, como tem muita gente, né? Muita gente nova na empresa, eu queria explicar um pouquinho rapidamente sobre o que é o Brado, né? Na época de guerra, né, os soldados sentiam medo pra caramba de ir pra batalha. E o líder, ele... Vou ser rápido, vou ser rápido. Então tá bom, vou puxar o braço, quem quiser saber só me perguntar depois. Madeira pra caralho, galera, vou puxar o braço. É isso, tá? Eu vou gritar ataque, vocês vão dizer fire, eu vou gritar ataque, vocês vão dizer fire, eu vou gritar ataque, vocês vão dizer fire. Tá bom? Então, ataque! A história do braço era a seguinte. Tive a honra de estar aqui desde o início, mas de 6, eu acho que 26 anos, eu consigo falar de 26 anos para cá com muito mais facilidade. Né? Antes disso, eu ouvi Vamos continuar nessa brincadeira da parte, só não queria quebrar o protocolo, né? O Mário
Mário, que era administrador, pai de uma ex-namorada minha. Todos jovens, né? Eu tinha 19 anos, 20 para 20 anos. Ele... Fez 11. 11? Hoje ela te ensina, tá? Não, o treinamento que eu fiz com ela, eu estaria ruim. Pô, ia dar ruim, né? Tá chorando o treinamento. Então, hoje é daquela que treina a equipe, a gente já passou por muitas coisas. Um local onde era bem residência. A gente, ela tem. A Taquifária, na verdade, ela existiu, isso foi normal, ela existiu antes. Ela existiu pelo menos 2 a 1 ano e meio antes. Parece que realmente foi outro dia. Né? Na verdade, já são 29 anos. A grande maioria aqui, muitos, não tem isso de idade. Então, voltando lá em 1996, né, de uma forma muito modesta, né, uma ideia com sonhos, idealizada pelo Wagner. E toda a trajetória, já falamos já 2 vezes disso, mas aos mais novos, né, dessa ideia inicial do Wagner. Eu era o representante comercial, era o vendedor, né? Não, inicialmente eu vendedor, né? E depois o convite de conceito de vamos crescer e fazer a coisa crescer. Não sabíamos, muitas das ações não sabiam o que nos esperava pela frente, mas sempre com ideias, as pessoas passavam, na Letícia tinham milhões de coisas, milhões de ensinamentos que a gente não estávamos preparados para isso, né? Silvia, que foi a 01, né? CLT, 01 CLT. Não estávamos preparados naquele momento. E muitas das vezes a gente não estava preparado naquele momento. Então a gente só aquele conhecimento e depois Papai do Céu volta ali no tempo e fala assim, olha, aquele... E eu tenho certeza que todos nós aqui hoje estamos com um sentimento mesmo de alegria, né, pela comemoração. É um dia muito importante para a empresa e para cada um de nós, né. Eu acho que cada vez que a gente tem um evento como esse de comemoração, todo mundo faz assim, uma retrospectiva individual ali da trajetória lá desde o início. Eu vou fazer 8 anos em novembro desse ano. E quando eu entrei aqui na empresa, eu sempre fui da área de engenharia, sempre trabalhei com engenharia, mas não conhecia engenharia de incêndio. E eu lembro quando eu entrei aqui, né, eu escutava muita coisa, e como eu não tinha conhecimento, não sabia nem o que era um grampo CROSB quando eu entrei aqui. Eu ainda não sei. Brincadeira, não é institucional ser permitida. Só para que alguém não sabe o que é um grampo CROSB, é um conector de sistema de produção contra descargas atmosféricas. Eu tenho um grampo CROSB. Eu sempre ando com um grampo CROSB para uma emergência, mas vai que arrebenta aí um cabo, ele está preparado. É sério! Na minha bolsa, gente, na minha bolsa sempre tem um bico de string, tem um dente, tem até em cima. Uma salva de palmas para aqui. Tenho grande admiração. Hoje eu tenho 3 pessoas, que é a Cíntia, a Alexandre e a Fernanda. Cíntia é uma orçamentista, muito capacitada, com experiência. Cíntia, todo mundo vê que ela é bem quietinha, mas é porque ela é muito focada. A Cíntia é tão focada que se caiu uma ogiva dentro do setor, ela continua pelo meu... Aí eu vou ali e falo assim, Cíntia, eu sei que caiu uma ogiva, você não viu, mas é que eu estou atualizando a memória. Aí eu, tá. Recordando aqui, São o quê? 13 anos? 13 anos de empresa, 6, depois fiquei 7 anos fora, agora eu vou completar 7 em outubro novamente. Então, 13 anos, quase metade da minha vida profissional. Eu comecei cedo com 16. Então, bastante tempo, aprendi muita coisa aqui, muita coisa boa, também já tive muito estresse também, faz parte, acho que nessas horas aí que a gente aprende até mais. Eu vim pra cá, eu trabalhava algumas pessoas conhecem a minha história, eu trabalhava na Moedo, era vendedor, né, o Renato era um dos meus clientes,
lá, e um dia eu discuti com o patrão lá, com o dono da empresa, enfim, por questões de venda, inclusive, e eu já sabia que ia ser mandado embora em algum momento. Eu estava aguardando aquilo, e nesse dia, no último dia, o gerente me disse, ó, hoje você vai ser mandado embora, tal, traz o uniforme, eu falei, fui trabalho normal e foi vindo os clientes, eu passando para os meus amigos. Ó, agora eu estou saindo aqui, quem vai atender foi o tal. Chegou o Renato nesse dia, exatamente nesse dia o Renato apareceu lá, né, e eu já estava passando ele acho que foi polícia, né, por outro vendedor, lá, amigo meu, e beleza. Aí depois eu falei, quando chamaram lá em cima lá, é hora de eu ir, enfim, me chamaram lá da gerência, fui, tinha uma escadinha assim, subi, enfim, fui lá fazer minha rescisão, tudo certinho, quando eu desci estava o Renato com o gerente lá embaixo já. Tipo, eu já tinha conversado com o gerente, já tinha tratado tudo, já sabia até quanto eu percebi, minha média de venda, já sabia de tudo. Para deixar um capitãozinho comigo lá, eu nem conhecia a Tacfire, porque ele comprava material para Macaé comigo, nunca nem conhecia a Tacfire. E aí deixou o cartãozinho lá, me procura na segunda-feira, acho que era na sexta-feira. Me procura na segunda-feira e tal, não sei o que, já está empregado, lá, eu falei, pô, assim, desse jeito. Então eu nunca fiquei desempregado na vida. No dia que eu ia ficar, já apareceu o Renato lá e me catou. Então, tipo, sou grato por isso, ele sabe isso, na época. E na segunda-feira, quando eu vi, foi até a morte da minha avó, no dia que eu vim, né, para conversar contigo, fui embora, voltei no dia seguinte, enfim, eu lembro dessas particularidades. Era outra época, né, uma época que os dois, Renato, lá, na época que fechavam a obra, né, hoje a gente faz obras gigantes que a gente nem imaginava. Né? Então, pô, uma obra de 200 mil, 300 mil, Renato jogava no chão, nadava no chão, era comemoração, era um negócio bem diferente do que hoje, assim, né? Até que os tempos mudaram, a forma de cobrança também era bem diferente. Vai tomando, né? Vai para aquele lugar, era tranquilo, era normal, porrada na mesa era normal, se fizer isso hoje é processo, não pode mais. Wagner, ele tinha uma mania, ele é muito bem disso, de passar assim para dar um tapão nas costas, um tapão de militar, que todo mundo sempre quis revidar, mas ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Mas ficava todo mundo ficava olhando, toda vez passava e pau! Lembra disso? Depois disso, não pode fazer E nessa época a gente foi crescendo juntos aí, e foi na época que meu filho ia nascer, a gente já estava cansado também de uma série de coisas. Na engenharia era eu, Denilson. Quando eu entrei, o Cláudio era o gerente da engenharia. Né? Cláudio era da engenharia, tinha o Denilson. Acho que só Cláudio e Denilson. Não, era gerente. Era gerente de mais uma pessoa, era ele e o Denilson. Né? Acho que tinha o rapaz, um outro branquinho. Esqueci o nome dele. Eu falei coisa há pouco tempo. Enfim, tinha mais um. O Carlos, não. Um branquinho. Tinha mais um, né? Ele saiu, aí o Cláudio foi para o comercial, na época, enfim. Já estava estressando um pouco com o Renato, ele fugiu, pulou para o comercial. Aí eu fiquei lá um pouco, eu e o Denilson tocando tudo, João. Caraca, João de Alves? João de Alves. João o quê? Engenheiro João, agora é engenheiro, trabalha na saúde também. Falo com ele agora. Né? E assim, fomos tocando, era tocar de manhã, de noite com o Denilson para Casa da Bahia, fazer obra, entregar material, fazer orçamento. A gente já tinha planilha de quantitativo de material, com preço, tinha. Enfim, a gente fez bastante coisa, cresceu bastante. Até que eu tive um momento que meu filho já nasceu, precisava estudar também, enfim, a gente tinha em comum acordo ali, viu que a relação estava um pouquinho desgastada, foi o momento de eu dar uma saída, né? Saí, fui trabalhar na área da saúde, consegui me formar, consegui crescer um pouco mais também, né? E acabou que por um acaso, a última obra que eu fiz foi o Hospital Pedro II. Foi uma obra até que por acaso, foi até por mim mesmo que nós pegamos nessa obra, e na época foi a maior obra da empresa, né? Que era 1.600.000, na época foi a maior obra da empresa. E eu saí daqui fazendo essa obra, né? E por um acaso, quando eu saí daqui, fui trabalhar numa outra empresa, que eu fui, 3 anos depois, caí exatamente como responsável no hospital, na parte de manutenção e engenharia desse mesmo hospital. Por um acaso, a gente nem tinha esse contrato lá, acabei ficando lá. Então eu fiquei 7 anos nessa empresa e por um acaso também
teve que fazer manutenção na parte da CMI, chamamos da TACFire, na época até a Suécia apareceu lá com o Clexon no dia, fazer visita técnica. E aí, aquilo ali motivou, a gente teve contato novamente, e acho que o contato, eu estava procurando já uma outra oportunidade, fazendo um processo seletivo na perinatal, na época, e a mulher ligou para o Renato, pediu a última fase do processo era pedir o contato do último gerente. Então eu dei o contato do meu gerente atual, que eu estava trabalhando, e dei o contato do Renato. Acho que ela ligou para o Renato em si, o Renato pegou o meu telefone. Acabou eu voltando por intermédio do mesmo dispositivo. Eu saí, no mesmo local eu voltei, enfim. E depois agora pegamos a ano passado a obra lá também, enfim. É uma história bem parece que já estava tudo escrito. Então, assim, agradeço principalmente minha equipe, tem muitos aqui daquela época, Denilson ainda está aí, mas muitos não, né? Na verdade, desde aquela época, Denilson, o Clexon não trabalhou diretamente comigo. Não, o Clexon não trabalhou diretamente comigo. Foi na época que eu saí, que o Clexon trabalhou antes, saiu, aí foi quando eu entrei. Depois, quando aí o Clexon trabalhou de novo, a gente não trabalhou no mesmo ano, na mesma época. Mas, cara, agradeço todo mundo, a equipe principalmente, né? E espero crescer mais ainda, né? Desafios maiores, que vem aí o andar aí do Galeão, coisas desse tipo, porque acho que já estamos preparados. Se não tiver, vai ser estilo TACFire mesmo. Vai, pega e depois se vira. Sempre foi assim. A materialização reflexo realmente dessa pegada da TACFire, da evolução, do desafio. Os desafios, naturalmente, eles acontecem e com todo esse resumo que ele colocou, foram muitos desafios. Desafios técnicos, desafios operacionais, desafios de pessoas. Tá? Tenho também, Ricardo, muita gratidão pelo teu trabalho, pela tua missão. Sabemos quão difícil é você conduzir com a turma, né, com esse momento, com essa segmentação da empresa, né, comercial, obrigado, engenharia e tal. Acabei me apaixonando mais, mas total reconhecimento pelo teu trabalho, pelo teu esforço, às vezes as coisas não acontecem, como eu falo, tempo real, né, online, né, seria muito bom que a coisa acontecesse assim, imaginei, mas acontece. Você tem a oportunidade de demonstrar isso. Obrigado. Primeiro eu queria dar os parabéns à TACFire, 29 anos, os parabéns. Agora eu vou te contar como eu te conheci, tá? Vou chegar nesse pedaço também. Então, eu cheguei na TACFire pelo meu sogro, eu estava em casa parado, sem emprego, meu sogro é do bombeiro também, e ele fazia guarnição numa fábrica lá no meu município, Magé, né? E ele chegou, cara, arrumei um serviço para você, um capitão aqui do bombeiro aqui de Magé, e era o seguinte, cara, abraça esse serviço que vai te dar retorno. Aí o serviço era onde? Do lado da minha casa, acordava 10 para as 8 horas dava um serviço, o Denilson era bombeiro responsável pela execução do serviço. Cheguei lá, Denilson fez umas perguntas, eu respondi para ele. Tem jeito pro negócio, hein, rapaz? Beleza? Serviço bom. Uma semana de serviço, o Denilson meteu o pau, acabou com o serviço. Caraca, eu perdi o serviço. Mas nesse período... Não foi Minalba, não, foi Promóveis. Aí, nesse período de uma semana, apareceu mais um servicinho pequeno também, que foi em Pebetá. De Pebetá veio em Indaiá, eu fiquei 6 meses trabalhando só em Magé, eu nunca nem sabia onde era TACFire. Nem conhecia o Rio direito. Caramba, 6 meses. Aí, nesse período de 6 meses eu tive com o Renato, acho que 1 ou 2 vezes só. Entendeu? E assim começou a história da TACFire. Obrigada. Muito bom, né? Dar um abraço aqui também para... Já terminou essa fase? Terminei. Agora, só uma historinha dele, eu vou contar a verdade. Como é que tá teu sogro? Tá bem. Tá bem? Tá bom, vamos abraçar. Na verdade, o sogro dele falou, cara,
preciso cuidar da minha filha, porra. É basicamente isso. Recebe, assim com o pessoal, todo o pessoal do Denilson, não sei se vai falar, enfim, tá, Tem que falar, mas chegou aí. Realmente a pegada operacional, fazer acontecer. A Denilson, porra, né, qualquer coisa que falar aí, né, uma obra do Sambódromo, foi o primeiro tempo, era Denilson. A primeira foi do Sambódromo. 1999. Conta essa história aí, vou ver se é verdade. Obrigado de onde a empresa chegou e do que a gente construiu. Eu falo a gente porque quando eu entrei na empresa, não vou dizer que era mata, setor de brigada, mas já tinha uma brigada de incêndio. O Coronel Wagner na época não era nem coronel, era major, ele que tocava a brigada de incêndio. A gente tinha 2 mesas lá na sala do financeiro com a Daniela e esse era o setor de brigada. Então a gente tinha poucos funcionários, eu fazia tudo, processo seletivo, contratava, demitia, advertência, suspensão, ia em reunião, botava o uniforme no carro e ia em campus entregar o uniforme. Deu sorte de não fazer faxina, nem Isso aí eu me salvei. Então assim, é um exemplo de que a empresa ela te dá a oportunidade, ela te ensina muitas coisas. Eu entrei aqui, eu estava no último ano de administração, me formando. Eu não era um líder, não era um gestor e através do Wagner, que foi foi meu mentor aqui, eu consegui adquirir essas valências e a gente conseguiu fazer a Brigada de Incêndio ser o que ela é hoje. Hoje a gente tem mais de 400 funcionários, a gente tem vários postos, a gente atende nível fora do Rio de Janeiro também, que pra gente na época era inimaginável. E mesmo assim eu continuo tentando aprender, tentando melhorar. O Alexandre agora na licitação dele já me chama também para eu participar, para eu dar uma mexida lá nas planilhas, enfim, assim, o que a gente consegue aprender, eu acho importante a gente aprender, porque aqui na empresa é uma oportunidade. Eu cheguei aqui no último ano de faculdade, eu trabalhava com o departamento pessoal, eu era analista, e eu me formei todo aqui. Aprendi o que eu aprendi, terminei a faculdade, consegui desempenhar um bom trabalho aí, e a esperança é de continuar melhorando mais, a empresa evolui mais. A gente era lá no 375, depois a gente adquiriu mais um prédio, aí a brigada de incêndio se mudou, ficou no prédio do meio, do 375, e depois a gente veio pra cá. E a vinda pra cá eu também lembro que a gente tinha um formulário todo ano que a gente preenchia, né? E chegou, algumas vezes eu botei nas opções de formulário lá de sugestões, né? Que ó, um prédio administrativo com galpão, que a gente ficava lá, não cabia mais. Era só se fizesse uma mesa aqui e uma outra duplex aqui em cima. Então assim, a gente vê que a empresa está antenada com o que a gente pensa, com o que a gente acha que é correto, e a gente tem a oportunidade aqui de demonstrar isso e de crescer junto com a empresa. Acho que é isso. Meu guarda-chuva é só reconhecimento pela tua competência, pela tua lealdade, pela tua evolução. Você sempre identifiquei como potencial, acho que em um determinado momento encaixou isso aí, fez acontecer, e consegue com muita rapidez, muita assertividade, captar a mensagem, reproduzir, fazer acontecer. Isso aí pro momento atual da empresa, de fato, de qualquer empresa, fazer mais com menos, a otimização dos processos, você está alinhado com isso, como toda a equipe está diretamente ligada a mim. Então, realmente é uma história, né? Uma história pessoal, uma história da tua evolução pessoal, da tua família, caramba. Muito feliz de você estar presente. Na frente, mas estou destravando isso. Gente, boa tarde. Eu tive 3 experiências antes de entrar na Tacfire, tá? Eu fui estagiária durante alguns anos, né? Durante um período da minha vida eu tive a oportunidade de trabalhar com meu tio numa construtora. Trabalhei durante 17 anos com ele, fazia a parte administrativa toda da empresa, cuidava dos pagamentos, emitia RT, tocava o barco junto com meu tio. E aí, na pandemia, ele precisou fechar as portas, né? Como muitas empresas não conseguiram
dar sequência, né, na pandemia, enfim. E aí eu precisei ficar em casa e me reinventar, porque eu já tinha pequenininha, né? E comecei a fazer comida, vendia, foi o que me sustentou minha família no período de 1 ano. E com muito orgulho eu falo isso, eu tenho muita gratidão a Deus, sabe? Por ter conseguido sustentar durante esse período de 1 ano. E aí tive o privilégio da TechFire de vir para Curuzu 58, tão pertinho da minha casa. Em menos de 1 minuto eu chego na empresa. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na empresa, eu tenho muito orgulho de somar. Entrei na recepção, fiquei um período de 10 meses na recepção. Adorava trabalhar na recepção. Também falo. Não quero voltar. Trabalhei durante 10 meses, cuidava das bandeiras do Wagner, com muito carinho. E fui para o setor de projetos. Hoje vão completar 5 anos que eu estou trabalhando, 4 anos que eu estou trabalhando no setor de projetos. Cuido dos processos, cuido da parte administrativa. Tenho muito orgulho em trabalhar com a Sueli. Aprendo diariamente com todos do setor. E é isso. Sou muito grata, muito feliz pela oportunidade que a empresa me proporciona diariamente. Espero crescer cada vez mais. Tenho muita fome, tenho muita sede. Essa sede que vocês falam, eu sinto que eu tenho e eu quero crescer, eu quero acompanhar, quero seguir sempre no mesmo caminho junto com a empresa, vestindo a camisa. E o que vocês precisarem podem contar comigo. Tenho orgulho. E dessa vez eu vou inverter a ordem. Geralmente eu agradeço a diretoria, dessa vez eu vou agradecer a Sueli por toda a oportunidade, por ver que dá e incentivar diariamente e estar sempre do lado, me dando suporte, me dando aquele empurrãozinho de incentivo. Muito obrigada por tudo. Bom, eu sei anos todos na empresa. Porque a senhora gosta daqui, quando a senhora acorda, como é que a senhora acorda sabendo que vai vir trabalhar, vai olhar para as mesmas pessoas. Como é que a senhora faz aquele café da manhã maravilhoso, porque eu acho que o maior ato de amor é o cuidado, né? E a senhora tem muito esse cuidado comigo e com todo mundo, por chegar aqui sempre, mas é o combinado, não importa, mas a senhora faz sempre a mesma mesa, com a mesma delicadeza, com o mesmo carinho, tudo sempre no mesmo lugar, então assim, eu já vou de olho fechado no que eu quero, então assim, a sua delicadeza não importa o dia que a senhora está chateada ou triste, mas o nosso café da manhã está sempre ali. Então não importa nada para a senhora. O nosso café da manhã, a senhora vai estar sempre pronta e disposta para servir a gente. Então eu queria agradecer a senhora, obrigada por estar e obrigada por estar podendo fazer parte desse momento também, tá? Obrigada. Essa delicadeza quase quebra as pernas da gente quando a gente passa onde ela passou o pano. Bom, eu tenho a dizer, gente, sinceramente eu tenho que agradecer muito a Deus, né, por estar esse tempo todo aqui, porque foi daqui, que eu pude dar o sustento à minha família, porque mãe solteira não é fácil, né, foi daqui que eu tirei o sustento dos 3 filhos que eu tenho hoje, né. E esse tempo todinho, no caso, né, na criação dos meus filhos, quando eu entrei aqui na empresa, meu filho tinha 9 anos, o meu mais velho, hoje tem 31, né? E ainda tive a Débora, que tem 15 anos, aqui também na empresa, né? Fez parte também, resumindo a história todinha, meu filho fez parte todinha dessa história. Realmente. E na realidade, quando fui fazer entrevista na empresa, o emprego não seria nem para mim, seria para minha mãe que viria trabalhar. Mas como a minha mãe estava trabalhando naquele momento, né? Aí minha mãe falou assim, Cristiano, que você já saiu do emprego, né? E me ficar do meu filho no meio, teve disciplina, que tinha problema de alergia, de bronquite, não conseguia se adaptar à creche. Eu tive que sair do outro emprego, eu trabalhei lá durante 7 anos. Tive que sair, por causa dele. Né? Aí fiquei por 1 ano em casa, aí chegou na minha porta, minha mãe falou, Cristiano, você quer trabalhar? Eu falei, quero, mãe. A Rita, que era uma funcionária do Wagner anteriormente, empregada do Wagner, era colega da minha mãe. Aí falou assim, ia ter pra minha mãe esse emprego, né? Aí minha mãe foi e falou assim, vai lá, Cristiano, porque não dá pra porque eu já estou trabalhando. Aí então tô aqui, gente, há 22 anos. Vamos lá, pessoal. Cristiane, você tem um carinho
enorme com você. A gente cresceu junto aqui, né? Há mais de 20 anos que eu convivo com você diretamente aqui na empresa. Tá? A Cristiane, desses 20 anos, eu não lembro da Cristiane me pedir 10 coisas. Até hoje ela fica desconfortável de bater na minha porta e falar alguma coisa. E das poucas vezes que ela me procurou para qualquer coisa, e são coisas bobas, tá? É uma formalidade para falar que vai levar a filha ao médico. Cristiane, como é que eu vou dizer não? Como é que eu digo não? Entendeu? Né, ano passado, né, ela nos deu a oportunidade de fazer uma homenagem para a filha dela, que já está com 15, né? Está com 15 anos. Né? O nome da filha dela nasceu daqui, né? A Sueli que sugeriu o nome dela. Devendo o nome. Então, Cristiane, eu não tenho nenhuma dúvida de que você é integrante, protagonista dessa família, dessa história, entendeu? A gente tem um carinho absurdo por você, eu tenho um respeito muito grande por você, você sabe disso, sempre demonstrei isso, a gente nunca teve nenhuma diferenciação de nada. Faço questão, com todo respeito a Carla, todo respeito ao seu Manel, queridos, faço questão que você esteja ali perto da gente, né? Já falei isso para a Patrícia, já falei isso para todo mundo que se envolve. Mas quem vai cuidar daqui? Pô, a Cristiane. Porque por você, a gente confia, eu confio em você, né, de olhos fechados. Entendeu? E não é por desconfiar de outras pessoas, porque eu quero você perto da gente. Entendeu? Porque assim você tem mais oportunidade de chegar e interagir, falar. E eu já te dei várias oportunidades de pontuar uma situação que pode melhorar, ou uma questão que, pô, esse material não está legal, a gente precisa fazer uma limpeza aqui assim, ou qualquer outra coisa relacionada à nossa qualidade de vida, à nossa qualidade, né, de trabalho, ao nosso bem-estar. E você né, impecável, sempre foi impecável em postura, né, em qualidade do seu trabalho, do que você entrega. Tá? A Cristiane, eu gostaria de utilizar a Cristiane como referência, tá, de entrega, referência do que ela entrega. Ela trabalha de uma forma silenciosa, tá? É invisível. Tirou minhas palavras? É invisível, é invisível. Aquela pessoa que você fala assim, cara, você fala uma vez, e se você não precisa falar nunca mais. Você fala uma vez, daqui a 3 anos ela está reproduzida exatamente como você planejou, o que foi combinado. Com eficiência, com muita sem eficiência. Zero, tá? Então, Cristiane, eu quero, né, vou passar para o Wagner a palavra, mas eu quero reconhecer aí esse momento, tá? Não tem como olhar para trás, olhar para, né, 29 anos de história e você não estar presente em vários momentos, tá bom? Obrigado por tudo, tá bom? Obrigado. De maneira bem resumida, é isso. A Cristiane é um exemplo do trabalho eficiente, silencioso, atencioso, carinhoso, como você falou, com zelo. Né? E tá, pô, isso é sempre muito bom. Obrigado por tudo. Né? Graças ao Betão eu estou aqui. Alguém sabe quem é o Betão? Roberto sabe quem é o Betão. Né? Assim, é o pai do Roberto. A gente está aqui trabalhando, só que assim, é muito importante a gente construir relações interpessoais. Por quê? Né? O pai do Roberto era um cliente da loteria que eu trabalhava. Fazia o jogo dele, né? Fazia fezinha, me prometia várias coisas, que ia ganhar e tudo mais, ia ficar milionário. E numa dessas o pai do Roberto, poxa, tem meu filho, né? Moleque, quer trabalhar, pô, não tem uma vaga para ele, a gente tentou ver o que podia arrumar. Roberto começou a trabalhar na loteria, trabalhou alguns anos, depois seguiu a vida dele, né? Estudou, focou, veio para a Tacfire e a gente construiu uma relação de amizade, então a gente trocava, né, mensagens e tudo mais. E na época eu estava trabalhando na contabilidade. Falando, pô, Roberto, trabalha em contabilidade, tem 5 pessoas, não tem oportunidade de crescimento, e eu um pouquinho, né, ambiciosa, querendo crescer, jovem, mas também querendo fazer meu pé de meia. Eu falei, pô, não tem oportunidade? Pô, não tem. Eu falei, se tiver, me chama. O que tiver, me chama que eu vou aprender. Não, mas é empresa de engenharia. Pô, tu faz engenharia? Não. Pô, mas eu trabalho em contabilidade, não tenho uma área e tal. Surgiu um processo, né?
né? Eu falei, pô, entrega meu currículo, Roberto. Ele, pô, não pode, ninguém pega o currículo direto e tal. Entreguei o currículo, fiz o processo, cheguei no processo seletivo. As mulheres todas elegantes, né? Mais maduras, né? Eu era um pouco mais nova. E eu falei assim, pô, não vou passar, né? Não vou ser chamada, assim, fugi, né, do trabalho. Falei, vim à toa. E quando eu tava indo embora, me ligaram, pô, você foi aprovada e tudo mais. Voltei, vim contente, né? Então, assim, primeiro quero agradecer o Roberto, eu acho que nunca agradeci publicamente. Peixe do Roberto. Não sou peixe do Roberto. Eu fiz todo o processo que muitos de vocês fizeram, né? O pessoal só tomou conhecimento depois que foi a indicação do Roberto, né? Mas eu fiz a prova. Claro que eu tinha assim, uma preferência porque na área que eu estava lá na contabilidade, as coisas que estavam na prova estavam mais no meu âmbito ali. Então assim, foi um diferencial na hora que eu consegui desapontar. Mas dei sorte, né, de estar aqui com vocês, né? Conheço um pouco, né, de todo mundo aqui que entrou, alguns passaram aqui no processo seletivo comigo, alguns entraram na época que eu entrei, né? Cresceram também na empresa, eu acho que isso é muito importante. Eu nunca agradeci também publicamente o Alexandre, eu acho que no ano passado, eu falei que eu tinha mais convivência na época com o Wagner, porque na época da pandemia eu fiz o curso, né? A gente começou a fazer um curso EAD de Brigada Civil, eu fui a primeira turma, aí divulguei alguma coisa do curso na internet. Isso para mim foi muito bom, é mais uma profissão, participei de alguns eventos. E nessa última reunião do aniversário eu falei assim, agora eu tenho oportunidade de trabalhar diretamente com o Alexandre, né? Vou conhecer, quem tinha um pouco de receio, né? O Alexandre ele é mais... chato. Não, mais centrado, mais pontual, né? Então a gente fica meio com receio, nessa pitada um pouco da Cris, né? Tipo, não, sim senhor, e só falar o necessário. E hoje, assim, eu aprendo muita coisa com o Alexandre, né? Faz parte do que você faz, eu entendo. Claro que na hora a gente não aceita, né? Eu acho que isso é normal para todo mundo. Quando a gente leva uma bronca, ou às vezes uma sugestão, às vezes a gente quer fazer da nossa maneira. Só que a gente tem que entender, respeitar, né? Quem está na nossa frente, quem começou antes da gente, quem conhece o negócio com afinidade. Claro que a gente vai dar nossa sugestão. Muitas das vezes ele, né, apoia, acrescenta alguma coisa e dá certo. Então, assim, agradecer o Roberto, hoje quero agradecer o Alexandre, tá, por todo o ensinamento. Eu falo muito com o Renan, né, que às vezes eu brigo, aí vai ser, faço o meu teatro, volto, eu fico, mas ele tá certo. Mas ele tá certo, mas a gente não dá um braço a torcer também, né? Não pode ser assim tão fácil. Mas eu replico o que você me ensina pro Renan. Claro que eu não sou você, com a sua excelência que você tem de trabalho, mas eu aprendo e vou absorvendo, como eu absorvo do Wagner, absorvo muita coisa do Renato também, e com isso eu vou moldando um outro profissional, que eu não sou a mesma profissional que eu entrei aqui há 7 anos atrás, né? Embora tantos amadurecimentos de projeção de carreira, mas como pessoa, de não extrair somente profissional. Por mais que a gente não tenha tanto um convívio interpessoal, mas pegar um pouco do que o Wagner tem e usar isso no meu trabalho como de melhor. Como o Wagner agiria? O que o Renato, né, ia fazer nessa situação? Aquele mais jogo de cintura, né? O Alexandre mais pontual, do sim ou não. Mas eu consigo hoje pegar um pouquinho do que eu conheço de vocês, né, dessa nossa convivência, e aplicar. Então já tentar deduzir, poxa, o Alexandre faria dessa maneira, eu sei que eu faria dessa. Se eu não chegar no consenso, Alexandre, me ajuda nisso. E às vezes já está um ok, né, do que era para prosseguir. Mas vocês são a base, né, do que a gente segue para construir um bom trabalho. E todos vocês, né, por ajudar os outros líderes, que a gente troca bastante, experiência pessoal, experiência profissional. Não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda a nenhum de vocês, porque isso é para o nosso crescimento, como vocês também não devem ter. Quem entrou agora, quem está há mais tempo, a gente está o tempo todo se reciclando, né? A empresa não é a mesma da Sagadura Cabral, né? Eu tenho várias histórias engraçadas, outras que não são tão engraçadas, histórias que são mais do convívio lá do meu setor, só que todas elas se conectam com o que a gente vive aqui hoje, né? Então, assim,
é importante a gente sempre estar alinhado, desavença vai ter, o nosso trabalho, no geral, é em prol de uma única coisa, mas cada um na sua vertente, cada um no seu trabalho específico, tá? Então agradeço a oportunidade mais uma vez, já estive aqui na frente algumas outras vezes, né? Já conduziu essa reunião, já algumas vezes. Jéssica, ela tem uma antecessora aí quando for conduzindo muitas vezes. Então agradeço pela paciência que vocês têm comigo também, né? Eu procuro ser sempre transparente, às vezes eu sou muito mais objetiva, então assim, não entendam como tá de mau humor nem nada, mas é muita coisa, muito trabalho, e eu aceito os desafios, eu gosto, e estou aqui para isso, que precisar pode contar comigo, tá bom? Conhecimento, tá? Eu tenho, a minha missão diária é fazer com que as coisas funcionem, tá? E a gente trabalha com pessoas, né? Você está na minha equipe já há algum tempo, já há alguns anos, né? A gente tem uma troca, hoje um pouquinho menos, mas a gente sempre teve uma troca bem legal. Eu espero, faz parte. Não é só com você, quem trabalha comigo diretamente percebe, né, Carlos? Quem trabalha comigo diretamente percebe, cada um, eu tenho o meu perfil de trabalho, o Wagner tem o dele, o Renato tem o dele, mas a gente está sempre alinhado, buscando sempre seguir na mesma direção. E o nosso objetivo é fazer com que todos estejam seguindo na mesma direção, seguindo as mesmas diretrizes, para a gente chegar no mesmo objetivo. Tá legal? Você evoluiu bastante, cresceu bastante profissionalmente, a postura mudou, né? A gente está fazendo um trabalho de treinamento, capacitação, que envolve tanto o Queiroz quanto a Jéssica. E isso tem uma coisa que eu falo bastante, e eles, com pouco tempo de contato com você, reconhecem o quão importante você é para a nossa empresa, para o departamento pessoal, porque você tem competência, eles reconhecem isso, bate pronto, tá? Você tem conteúdo, você tem uma memória, tá? E você é disciplinada, tá? Então você tem características, que a gente busca, tá? E gosta de tomar como referência, tá bom? Para várias outras pessoas, vários outros setores da empresa, tá bom? Eu tenho muito para evoluir, você também tem, todos nós temos. É um crescimento constante, entendeu? Se ontem eu queria chegar no local pelo caminho, hoje pode ser que eu pegue um outro caminho, e assim funciona, entendeu? E eu não acerto sempre, né? Difícil, eu costumo falar que tem que me convencer de que eu estou errado, mas eu também erro, óbvio, entendeu? Eu erro muito, erro bastante, porque eu também tenho que tomar várias decisões, e é normal. A gente tem que reconhecer, acertar a direção e continuar seguindo em frente sempre. Legal? Obrigado por tudo, obrigado pelas suas entregas, obrigado pelo seu compromisso e comprometimento com a empresa. Sei que vai ser reconhecido. Tá bom? Patrícia, mais do mesmo que o Alexandre falou, de identificar a importância do teu trabalho, o grau de valor de você evoluir pessoalmente, identificar, de cada um, falar do Alexandre, você é repetitivo, mas você identificar um pouquinho de cada um dos seus gestores diretos, valorizar o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Gente pra caramba aí. Enfim, o meu início na TACFire, vou para 11 anos, dia 3 de dezembro, fui contratado pela senhoria Ciari, juntamente com a Elaine Marins, que nos foi presente. Fiz a inscrição aleatória, currículo das empregadas, também com a empresa na qual a Sueli foi o cara fundo digital. Falei, pode deixar que isso eu estou ultrapassando a etapa. Eu entrei no dia 28, fiz a seleção dia 28, um dia após o meu aniversário, dia 27 de novembro. Feito isso, eu maroto, para trás, pensa com carinho, bonitinho aqui. Aí ela, poxa, você pode dizer para você está jogando baixo comigo. Você está jogando baixo. A arma que eu tinha era aquela. Tinham 30 pessoas selecionando para 2 vagas. Você vai usar a arma que você tem. Essa arma da Rússia, você chega. Tirando passarinho. Foi qual obra? Não, eu fui contratado.
Foi no dia da entrevista. Eu nem lembro. Era pra que a vaga? Era pra ajudante. Não, direto. Eu era ajudante. Qual foi a tua primeira obra? A primeira obra eu trabalhei com o Sérgio. Porque eu tava na A enfermaria foi depois, pior. Mas qual era? Araújo. Unidade de Santa Catarina. É hoje, várias funções. Então, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a oportunidade que vocês me deram. Fui ajudante, sim, não por muito tempo. Por vocês virem a minha pessoa, a capacidade, a lei de seus pais. Se eu acho que eu terminei ajudante, foi me aproveitaram a um xerifado. Fui auxiliar do Leandro Teixeira, do qual me ensinou muito. César Diniz, aprendizado de Nilson. Enfim, eu só tenho a agradecer. Tipo assim, passam muitas pessoas lá, sai um, entra outro, eu volto a ser presente, não deixando falhar nada. Sempre tentando apoiar vocês e ajudar no jeito possível. Ah, hoje é dado, hoje é isso, não. Eu quero ficar gargalo na hora. Nem que eu tire esse extintor aqui do Alexandre, precisa para hoje, não vai pro VAR. O imediato tiro que funciona mais rápido no meu pensamento. Depois eu vejo como vai funcionar. Me dê tempo para mim pensar. Hoje eu estou com a equipe bem coesa com o Rafael Espírito. Tinha outro rapaz que não está mais presente. Top. Falei para o Heróis. A equipe está fechada. Agora você está retornando com a gente. Graças a Deus. E é isso. Eu tenho a agradecer por fazer parte dessa família durante 10 anos. Pretendo ficar 10, 15, até porque eu não estou mais ouvindo mais, né? Estou com tempo para correr também no serviço, não. A experiência nós temos que ganhamos aqui. Eu tive uma experiência muito grande, vou deixar de falar isso. Eu vim como meu oficial de bombeiro hidráulico, na Rua do Maracanã, em 2014. 2013. Trabalhei 11 meses de lá, de meu oficial. Quando fui qualificar para bombeiro hidráulico, acabou a obra, a estação. Sabia que eu tinha um tempo de casa. Sabia que se eu entrar, eu sabia, não sabia quando entrar, mas sabia que quando vai acabar. Aqui eu penso que seja diferente. Quis entrar sem pretensão de sair. Queria manter o meu espaço, meu respeito por todos, que eu conheço todo mundo. Eu vivo só churrasco, não está nisso. Só churrasco, não. Então eu gosto de ver. O que foi assim? Nada. Está devendo, Eu só gostaria de agradecer a Deus e a oportunidade que vocês me deram e que eu consiga permanecer bastante tempo com vocês. Valeu, Vadinho. Vadinho, a gente teve um momento que o Vandinho, assim como a Patrícia também teve esse momento, teve um momento da gente virar a chave e falar assim, Vandinho, agora estou precisando de um almoxarife. O Vandinho já exercia grande parte dessa atividade, já estava ali inserido na rotina, a gente identificou quais eram as fragilidades, a gente tratou, botou para estudar, estudou, se qualificou, e conquistou a posição de almoxarife e a gente é muito grato, tá? Se a gente for comparar o compromisso, a responsabilidade que a gente espera que você entregue, é a mesma que a Daniela e a equipe dela entregam. Exatamente. Eles cuidam do financeiro e você também cuida do financeiro. Só que o teu dinheiro está materializado ali em equipamentos, em materiais, entendeu? Mas é o que a gente espera da entrega do trabalho, do compromisso do setor financeiro, exatamente o que a gente espera de quem está à frente do almoxarifado. Tá legal? Obrigado por tudo. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Esse mês eu faço 6 anos aqui na TACFire, então assim, o que eu posso dizer, primeiramente, é agradecer a Deus, agradecer os meus diretores, o meu diretor direto, que é meu mentor também, porque quando eu entrei aqui, eu não sabia nada, eu sou da área de direito, mas eu não sabia nada de direito administrativo, então assim, eu saí do escritório de advocacia e vim pra cá, então assim, pra mim tudo foi muito novo. E só que Alexandre me ensinou tudo e hoje em dia o que eu aprendi, o que eu consigo, enfim, eu poderia contar de vários contratos aqui, porque quando o contrato chega no setor de vocês, já passou pela gente, cada um tem a sua peculiaridade e cada um tem um desafio. Então,
Assim, já participei de licitações onde a gente não tinha atestado de capacidade técnica, ali não tinha atestado, mas eu participei sim, vou participar porque eu sei que tecnicamente aqui a gente tem pessoas qualificadas e que vai cumprir. Então eu poderia dar vários exemplos de contratos, me veio até um na mente aqui que foi do, acho que foi TRE, onde o pregoeiro me ligou e ele perguntou, acho que era de selagem de shaft, alguma coisa assim. E a gente não tinha atestado, mas assim, eu não duvidei na época, falei com a Cris conseguiu falar com a Alex, não sei se a Alex está aqui, e o pregoeiro me ligou, mas vocês têm como comprovar? Eu falei assim, eu não tenho contrato, mas ele falou assim, você sabe que você pode responder administrativamente, não está colocando aqui. Porque só tinha gente na licitação. E aí a gente participou, né, foi um contrato pequeno, mas dentre outros, tem muitos contratos, então é só agradecer mesmo a todos vocês, porque eu sei que quando a gente entra um contrato novo, eu sei que a gente vai conseguir cumprir com total qualidade, porque eu acredito em cada trabalhinho daqui de vocês. Então é isso, gente. Monique, eu sou bem suspeito, porque a gente interage todos os dias. Tem dia que é tranquilo, mas a maioria das vezes é tenso. Né? Geralmente é tenso. Tenso pelo nosso trabalho, pelo que a gente precisa conquistar, a importância que tem, né, quando a gente fica aqui até mais tarde, ou a gente deixa de almoçar, ou outras coisas acontecem. Saudade dos pregões presenciais, mas a gente teve que se ajustar para a parte eletrônica. Mas se eu tivesse que definir para o Renato e para o Wagner, eles entenderiam com muita facilidade se eu disser que a Monique pegou o espírito da Amplify. A Monique é uma pessoa que se sente desconfortável absurdamente se ela não tiver toda a documentação ou se ela deixar de cumprir alguma exigência. Você fala assim, Monique, não tem mais o que fazer, isso aqui a gente não tem. Isso para ela não é o ponto final. Ela ainda tenta mais um pouco e tenta me convencer, fala, Monique, não dá para ganhar todas. A gente tenta ganhar todas, a gente tem aquele espírito. Então eu sei o quanto que isso te faz mal. Tá? E é esse espírito. Tá? A gente não pode se dar por vencido, né, na primeira batalha, a gente não pode se dar por vencido porque, poxa, mas o cara está pedindo 30 documentos. Tá bom, vamos correr atrás dos 30. A gente vai dar um jeito de conseguir os 30. Né? Então a Monique entendeu essa energia. Eu não sei se muito disso é da sua personalidade, né, um pouco da nossa interação, mas a Monique, ela tira minha paz algumas vezes, de tão persistente que é. Eu sempre dei carta branca para ela invadir a minha sala quando o assunto foi licitação, principalmente com relação a prazos. Né? Eu aprendi assim do Wagner e eu transferi esse conhecimento para ela. Tá? Hoje a gente troca muito, principalmente lá na brigada. Roberto, não tem como falar de brigada hoje sem envolver o Roberto. Exatamente. Eu contei uma história para a Jéssica recentemente, que na primeira planilha de brigada, que eu tive que dormir na empresa, porque eu só terminei de madrugada, estava aprendendo, estava conhecendo, não tinha os recursos, as ferramentas de hoje. Né? Então hoje eu consigo ficar tranquilo, porque o Roberto consegue fazer isso sem mim. E a Monique consegue tocar o setor de licitações sem mim. Então, já falei isso antes, vou falar de novo. A Monique me deu qualidade de vida. Né? A Monique faz com que eu não precise madrugar todos os dias, a Monique faz com que eu fique tranquilo. Né? Às vezes alguém fala assim, pô, cheguei lá na empresa, conversei com as pessoas, falei, a Monique estava operando uma licitação. Sim. Eu falo isso com segurança. Eu confio no trabalho dela. Entendeu? Então sim, ela vai operar, ela tem condições plenas. É óbvio que dependendo do assunto, dependendo da importância, eu vou estar envolvido, você vai estar envolvido, Renato vai estar envolvido, o Cristiano e tantas outras pessoas estão envolvidas. Porque eu confio, acredito. E ela é perfeccionista, está sempre buscando fazer o melhor, fazer o mais correto possível. Ela tem toque com algumas coisas, ela prepara o documento todo, tem lá uma pasta com 50 arquivos. Depois que ela preparou tudo, ela vai olhar de novo. Depois que ela anexa, ela abre um por um de novo e fala, Monique, acabou, não tem mais o que fazer. Não, mas não tem, acabou. Mas isso faz com que ela não erre. Entendeu? Isso é a busca para entregar o melhor. Obrigado. Tá? Desculpa aí pelos estresses diários. Não poderia deixar de reconhecer teu trabalho, essa tua pegada. Para quem não entendeu o que é essa expressão Young Fire, é Attack Fire de 28 anos atrás, 27, meio, é aquela pegada de fazer acontecer. E a Monique tem essa pegada, incorporou, realmente não existe. Enquanto o juiz não apitou, não finalizou, ainda tem. Enquanto a vida, a esperança, no mar. Acredita, essa é a Monique. A Monique já teve oportunidade de corresponder a alguns desafios pontuais,
foi um modelo que foi preposto da Polícia Federal, um contrato em curso muito rigoroso, grau de complexidade de pessoas, de agentes, correspondeu também o que eu desenvolvendo novos atributos, né? Coloquei ali na zona de desconforto para exercitar isso aí, e correspondeu com uma harmonia. É um contrato que merecia destaque, não dava para colocar lá o executor como respondendo os e-mails, você entendeu, estamos em curso. Uma função de muita confiança, de muita responsabilidade, para a gente conseguir, né? O Alexandre, que é o titular do assunto, delegar, porque você faz jus a essa confiança, capacidade técnica, capacidade pessoal, profissional, realizadora. Isso aí é só um reconhecimento de público que você é. Tá? Muito obrigado por isso. Boa tarde a todos. Só para falar um pouco, eu vou falar do tempo atual, né? Estamos falando de passado, eu vou falar do passado, né? De como eu entrei aqui. Eu, graças a Deus, eu entrei como vendedor, sou vendedor até hoje, porque eu acho que mesmo quando a gente atinge um cargo de liderança, quando nós somos vendedores até o final, e é isso que eu me considero. Estava lembrando hoje, eu não sei com quem foi, estava lembrando com alguém, que a minha terceira e última entrevista foi com o Renato, que foi a Patrícia, não, foi a Elaine Marins. Eu tive com a Fabrícia, a minha segunda foi com a Elaine, e na terceira, quando eu ia vir para a empresa para sacramentar, enfim, alguma coisa me falando que eu teria uma entrevista com o diretor. Não tinha me falado isso, né? Enfim, eu saí da entrevista arrasado, porque o Renato sempre com as perguntas peculiares dele, né? Ele vai lá na ferida, enfim. Mas aí recebi a notícia boa de ingressar na empresa, enfim, foi um aprendizado. Lembro de fatos do meu aprendizado com os dois, tanto com o Wagner como com o Renato. Eu tive minha primeira obra, né, que eu fechei dentro da empresa, eu tive a presença dos dois junto comigo, enfim, queria passar um pouco disso, né? Tive um período afastado da empresa, recebi esse convite para retornar nessa posição. Agradeço muito a confiança, tá? Espero sempre somar, sempre cumprir com essa confiança depositada em mim, tá? Espero sempre agregar. Sempre fomos muito claros uns com os outros na nossa parceria, né? E espero manter isso bastante tempo, tá? Agora eu quero deixar a palavra com o menino aqui, ó. Vai, brilha, vai. Boa tarde. Eu queria falar um pouco diferente, né? Eu estava pensando, ouvindo todos os relatos, todas as histórias bonitas sobre a empresa, sobre toda a história, né? Vou completar 7 anos de casa, mas eu queria falar um pouco sobre o futuro, né? Sobre o daqui para frente, né? Ouvimos histórias, como eu disse, bonitas e tudo mais, mas eu estava vendo um vídeo, né, recentemente sobre chegar ao topo, né? Chegar no auge, chegar num momento que você considera o seu topo, né? E muitas pessoas chegam, mas poucas ficam. Então, assim, vou dizer que não é fácil, mas é alcançável você chegar num apogeu, chegar num momento alto, assim, até dá para você conseguir. Mas se manter ali é muito difícil. Então, a minha mensagem hoje é o que motiva a gente a continuar aqui, o que motiva cada um de vocês, né? Quando você acorda, o que você pensa? Caraca, eu preciso fazer o que hoje? O que te motiva? O que te inspira? Porque todo mundo é muito capaz, mas todo mundo é muito capaz de fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. Então, assim, eu me encontrei, né, na área, eu sou um maluco por isso, todo mundo sabe, eu vou no shopping, fico na fila do cinema olhando o sprinkler do shopping para ver se ele está ok. Então, assim, é muito sobre... Eu já vi muitas empresas no mercado, conheço muitas empresas grandes que foram embora, se perderam e tudo mais. Então, assim, se manter é muito complicado. Então, assim, acreditar na gente, acreditar todo dia. Seja o que você faz, seja contar um lápis ou seja construir um prédio. Faça com amor, faça com carinho, faça com paixão.
faça com vontade, porque isso muda tudo, isso muda o dia, isso muda a energia, isso muda o que a gente faz, né? Eu sei que eu sou um pouco, como já disseram, assim, meio brigão, acelerado e tal, mas é porque de verdade é que eu gosto muito, eu faço com muita vontade, sabe? Peço desculpas aí, todo mundo que me conhece sabe do meu jeito. Eu acho que a minha mensagem de hoje é de verdade, assim, é paixão pelo que a gente faz, sabe? Eu entrei aqui, tinha 23 anos, hoje eu tenho 30, então são 7 anos aí. Sabia nada, continuo não sabendo, mas uma coisa eu sei que eu sou muito esforçado e eu me esforço muito. E o esforço é uma coisa que todo mundo tem, não é nada demais, todo mundo pode se esforçar, pode querer, desde que esteja fazendo aquilo que gosta, desde que esteja fazendo aquilo que ama, senão perde total sentido. Então assim, né, a minha palavra hoje é 29 anos para mais 29 anos, né? Conheço empresas que têm 30, 25, 10, 20 anos, mas em essência, e a prospecção de futuro, e o que a gente vai ter daqui para frente, pode ser que não tenha um aniversário de 30 anos, pode ser que a gente tenha um de 60, e sabe quem vai dizer isso? É a gente que está aqui. Simplesmente todas as pessoas que estão aqui. Isso fala muito sobre a engrenagem que falaram, né? Cada peça de uma polia, uma roldana, tudo é muito importante. Então assim, se sintam especiais, amem o que façam. E se vocês não amarem, sejam o primeiro a levantar a mão e procurar o que amam de verdade. Porque essa é a ideia. Não fiquem num lugar onde você não está bem, onde você não ama o que você faz, onde você não gosta do que você faz. Seja sempre querendo buscar mais, sair da zona de conforto. Isso dói pra caramba. Então assim, o crescimento, ele dói. Eu falo isso porque eu estou no meu momento de crescimento, eu falo isso para todos vocês. Aproveitem as oportunidades que vocês têm de verdade, porque, como eu disse, chegar não é que seja fácil, mas é possível. Se manter é o grande desafio da vida. Se manter, você chegar num patamar e ter uma cabeça diferente, você chegar num lugar difícil e conseguir olhar para trás e ver que tudo que você passou, toda a história que você passou fez sentido. Você não cortou caminho, você não machucou ninguém, você não pisou em ninguém, você trabalhou e você conquistou. Então assim, né, essa é a minha mensagem de hoje, né? As histórias de vocês são todas muito lindas, mas a gente precisa continuar fazendo sempre o que tem que ser feito, sempre, para que essa história tenha 30, 31, 35, 50, enfim, quantos anos tiver que ser. Todos são importantes por isso, porque cada peça aqui, cada pessoa aqui tem um sentido muito grande para a empresa, muito grande mesmo, porque numa cadeia, se você perde um ponto, você não tem uma cadeia, você tem uma descontinuidade. Então, assim, reflitam sobre o que vocês sempre vão querer na vida, né? A empresa hoje, ela está crescendo cada vez mais, ela está com essa ideia de tipo assim, cara, e aí, quem está com a gente? Vamos junto? Vamos, assim, quem quer vai ser levado. Quem não quer, tá tudo bem também, não tem problema nenhum, tá? Façam o que vocês acham que seja bom para vocês, mas façam com amor. Por isso que às vezes eu sou meio brigão, assim, tô meio policiando, tá? Mas tá melhorando, tá? Foi chateado, tá? Foi chateado. Tá evoluindo. Então essa é a minha mensagem para vocês. Cheguem amanhã, cheguem segunda que vem, cheguem terça, refletindo sobre isso, tipo, cara, eu vou dar o meu melhor, seja entregar um papel ou fazer qualquer coisa, eu vou dar o meu melhor. Isso, uma coisa que me falaram uma vez, é muito importante assim, né? Não pense assim, eu tô trabalhando pra porra, vou mexer os outros dias. Cara, você trabalha por você. Conhecimento é seu, ninguém tira de você. O que você está aprendendo aqui vai ser usado em qualquer lugar na sua vida. Então, assim, façam por você, que você vai jogar tudo isso para o universo, tá? De verdade. É isso. Vamos fazer 9 anos, né? Mesmo espírito de querer que a coisa aconteça, de brigar, de acontecer, de fazer. Aí eu falo, cara, calma, vamos dessa forma, vamos dessa forma. Aí eu sento com ele, converso, enfim. E eu acho muito bonita essa evolução que a vida vai nos dando, né? Porque não somos mais aquele menino. Você entrou aqui quantos anos? 23. Eu entrei aqui, eu tinha 30 anos quando eu entrei aqui. Eu vou fazer 39, eu tinha 30 anos quando eu entrei aqui. Então não somos mais aquele menino de 9 anos atrás, 8, 7 anos atrás. Mas nossa vida vai evoluindo, nossa vida vai se mudando de uma forma que
aquela coisa que a gente era, a gente não pode mais ser. Aquele erro que nós cometíamos, a gente não pode mais cometer. A gente tem direito de cometer um erro na vida e depois com aquele erro a gente vai aprendendo sempre. Vamos cometer novos erros, nunca erros antigos. Então esse processo de evolução eu acho muito bonito. E eu queria também falar sobre o nosso